Tribunal de Contas da União aprova mega leilão do pré-sal previsto para novembro. Governo afirma que óleo nas praias do Nordeste provavelmente é originário da Venezuela. Congresso aprova a lei de diretrizes orçamentárias que prevê salário mínimo de R$ 1.040. INSS nega mais da metade dos pedidos de aposentadoria em 2019. Donald Trump declara que a invasão no Oriente Médio foi a pior decisão na história dos Estados Unidos. Nobel de Química vai para 3 especialistas que desenvolveram baterias usadas em celulares. No Brasil, os jovens são cada vez mais diagnosticados com hipertensão arterial. Comércio vive a expectativa de movimentar 10 bilhões de reais no Dia das Crianças. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Os ministros do Tribunal de Contas da União aprovaram hoje as regras do mega leilão de petróleo do pré-sal. A estimativa do governo é que a área possa render mais de 5 bilhões de barris. O leilão já estava marcado para o dia 6 de novembro, mas o aval do Tribunal de Contas dá segurança jurídica e evita contestações judiciais. O governo deve receber pelo menos 106 bilhões de reais em bônus de assinaturas, se as 4 áreas do pré-sal forem arrematadas. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o leilão vai gerar milhares de novos empregos, além de renda e investimentos de mais de R$ 1 trilhão. A Petrobras manifestou a preferência pela operação em 2 campos, que serão ofertados com a oferta de 21 bilhões de reais. As maiores petrolíferas do mundo já se inscreveram e devem travar uma grande disputa pelo controle das outras áreas. A estimativa é que as áreas tenham pelo menos 10 bilhões de barris de petróleo para ser explorado. Deputados e senadores aprovaram o texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A aprovação prevê um salário mínimo de R$ 1.039 para 2020. Um dos pontos que mais levantaram polêmica foi o reajuste do salário mínimo para o ano que vem. De acordo com a proposta, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o salário mínimo não terá aumento real em 2020, mas apenas compensação da inflação. A proposta é que o pagamento suba dos atuais R$ 998 para R$ 1.039. Por se tratar de uma estimativa até o final do ano, o valor pode variar para R$ 1.040. A questão deve voltar a ser discutida pelos parlamentares até o fim do ano. Encerrada a votação. Sim, 40, não, 2, total 42. Aprovado o substitutivo com adendo de plenário, ficam prejudicado o projeto e as emendas a ele oferecidas. Passamos à votação da redação final. Sobre a mesa o parecer que oferece a redação final. Em votação, a redação final. Na Câmara dos Deputados, as senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação no Senado, as senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o substitutivo com adendo de plenário. A matéria vai à sanção, sendo concedido o prazo para a sistematização das decisões do plenário. O relator da LDO, deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, afirmou que o Congresso aguarda o envio de uma nova política para o salário mínimo por parte do governo. Os parlamentares rejeitaram um destaque que estabelecia uma regra para assegurar ganho real no reajuste do salário mínimo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a base utilizada pelo governo para elaborar proposta de orçamento da União para 2020. O texto prevê a destinação de emendas parlamentares de bancadas estaduais para o Fundo de Financiamento de Campanhas para as eleições de 2020. O valor final do fundo, no entanto, será definido durante as discussões da LDO de 2020, que será analisada em dezembro. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 era para ter sido votada até o mês de julho, mas houve atraso porque os parlamentares saíram de recesso antes de apreciar a matéria. Na sessão desta quarta-feira, o Congresso também aprovou um projeto que remaneja 3 bilhões de reais extras
para ministérios. Esse montante será distribuído para os ministérios do Desenvolvimento Regional, R$1 bilhão, da Saúde, 732 milhões e da Defesa, 541 milhões, entre outros órgãos. Antes, os recursos seriam destinados à Seguridade Social e à Educação. A votação encerrou um grande debate que envolveu o governo federal e as duas casas do Congresso desde o início da semana e dividiu deputados e senadores. Iniciada na terça-feira, a sessão sofreu obstrução de alguns partidos após a Câmara ter aprovado o texto. A proposta segue agora para a sanção presidencial. O óleo que atinge as praias nordestinas chegou à foz do Rio São Francisco, em Alagoas. O ministro do Meio Ambiente confirmou que o petróleo provavelmente é originário da Venezuela. A foz do Rio São Francisco fica no município de Piaçabuçu, em Alagoas. Por enquanto, não se sabe a extensão da mancha de óleo que atingiu a região. Equipes do IBAMA e da Marinha fizeram vistorias hoje no local. A mancha no rio está em um ponto da areia da praia, a cerca de 150 metros da água. Um relatório da Petrobras apontou que os resíduos já chegaram a 138 áreas do litoral nordestino e são uma mistura de óleos da Venezuela. Hoje, durante uma sessão extraordinária na Câmara dos Deputados, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, confirmou a informação. Esse petróleo que está vindo, muito provavelmente da Venezuela, como disse o estudo da Petrobras, é um petróleo que veio por um navio estrangeiro, ao que tudo indica, navegando próximo à costa brasileira, com derramamento acidental ou não, e que nós estamos tendo enorme dificuldade de conter. Não por inação dos órgãos, que estão trabalhando, como eu disse no início da sessão, incessantemente desde o início de setembro, mas pela estruturação de um mecanismo que, ao contrário dos casos de incidentes determinados, quando há um afundamento, um problema de ship to ship, enfim, casos determinados, quando é uma origem indeterminada e desconhecida, como o caso presente, a sistemática precisa ser claramente aprimorada e, nesse sentido, estamos totalmente de acordo. As circunstâncias exatas do vazamento do petróleo na costa brasileira ainda não estão claras. 3 hipóteses são consideradas: naufrágio de embarcação, despejo criminoso e acidente na passagem de óleo de um navio para o outro. A gravidade desse incidente para o meio ambiente e para a economia das cidades afetadas é evidente. Animais marinhos ameaçados, tartarugas mortas e prejuízos para o turismo são algumas das consequências. Segundo o direito internacional e a legislação brasileira, uma vez identificada a origem do derrame do petróleo, há uma série de possíveis responsáveis a serem processados civil e criminalmente. 35% da população brasileira sofre de hipertensão arterial ou a pressão alta. E apesar de ser comum em pessoas mais velhas, a doença pode atingir também adolescentes e crianças. A receita é simples e todo mundo conhece. Uma vida agitada com muitas pitadas de estresse. Na hora de relaxar, nada de exercícios físicos. Melhor caprichar na alimentação com muitos produtos industrializados. Pronto, o consultório médico fica lá na esquina. O que não vai faltar são as doenças da vida moderna. Uma delas é a hipertensão arterial. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos, o número de pessoas com pressão alta aumentou mais de 14% no Brasil. E quem acha que a doença só atinge os idosos está enganado. Cada vez mais jovens são diagnosticados com hipertensão. A Débora tem 22 anos e é hipertensa. A doença veio depois que ela mudou de emprego, passou a dormir pouco e ganhou peso. Eu estava me alimentando bem mal, acho que almoçando meio-dia, depois só comendo ou muito tarde, ou se não comendo besteira no meio do dia. Aí eu acabei melhorando a alimentação, passei a me exercitar, porque eu não me exercito quase nada, e dormi mais. O Anderson é empresário. Ele conta que desde a faculdade leva uma vida agitada. Tomou um susto quando descobriu a pressão alta. Foi uma surpresa muito grande, porque é o tipo de doença que a gente imagina que só pessoas com mais idade pode vir a sofrer, né, em decorrência de outros fatores de risco. Então, para mim foi uma surpresa muito grande e, inclusive, uma preocupação com ter uma limitação, né,
de vida. Tradicionalmente, a gente realmente conhece a incidência grande da hipertensão arterial nos idosos, mas atualmente, já há alguns anos, tem pelo menos 2 a 3 décadas que tem aumentado muito a incidência da hipertensão arterial em adultos jovens e crianças também. 30% da população brasileira é hipertensa. Desse total, 5% são crianças. O problema maior para elas é porque elas ficam expostas desde a infância, né, até a idade adulta, e isso é muito mais tempo de exposição para realmente gerar lesão para os órgãos. A hipertensão arterial é um aumento anormal e por um longo período de tempo da pressão que o sangue faz para circular pelo nosso corpo. Uma pessoa é considerada hipertensa quando a sua pressão fica maior ou igual a 14/9 na maior parte do tempo. O número ideal é 12/8. Se a pressão é alta, a saúde corre risco. Porque nós temos hoje no Brasil uma quantidade de pessoas que morrem por doenças cardiovasculares muito grande, 32,7% de todas as mortes. E se a gente analisar cada uma dessas pessoas que morreram por doenças cardiovasculares, a hipertensão estava presente em 67% dessas pessoas. Então é o principal fator de risco, não é o único, mas os fatores de risco eles se unem para o mal. O infarto e o AVC são consequências frequentes da pressão alta. Os picos hipertensivos entopem ou até rompem as artérias. Os rins também podem falhar, levando à insuficiência renal. Os sintomas da hipertensão arterial são silenciosos e demoram a aparecer. No nosso país, nós consumimos, em média, 14, 16 gramas de sal por dia, quando o ideal seria 5 a 6 gramas. Então isso, com o passar do tempo, estimula esse sistema e você acaba tendo hipertensão. E depois que acontece o estímulo, diminuir isso fica difícil. O Anderson demorou um pouco para descobrir que estava doente, mas já está fazendo tratamento e o mais importante, mudou completamente o estilo de vida. Hoje voltei a praticar exercícios, tenho uma alimentação mais regrada e com isso, claro, né, todo um benefício por conta dessa mudança. Né? Mais calmo também? Mais calmo também. Claro, a gente fica mais calmo também, apesar da correria, do estresse do dia a dia, hoje da vida moderna, né? Mas hoje consigo ter uma vida mais tranquila. Saúde agradece. Com certeza, bastante. E você vai ver a seguir: o INSS vê corrida pela aposentadoria e nega mais da metade dos pedidos. E ainda, o que restou da estação ferroviária de Itaú, no Mato Grosso do Sul. O receio de ser prejudicado pela reforma da Previdência tem feito muitos brasileiros buscarem as agências do INSS. O maior problema é que a maioria ainda não tem direito à aposentadoria. Com o avanço da reforma da Previdência no Congresso, muitos brasileiros estão entrando com pedido de aposentadoria. É uma verdadeira corrida contra o tempo. De 1º de janeiro a 25 de setembro deste ano, o INSS recebeu pouco mais de 1.600.000 solicitações, sendo que menos da metade foram concedidas. Apenas 44% do total. A reforma da Previdência começou a ser discutida com maior destaque em 2017, durante a gestão do então presidente Michel Temer, e desde então muitas pessoas tentam obter o benefício. Segundo o presidente do INSS, Renato Vieira, há casos de pessoas que sabem que não têm direito e pedem assim mesmo. Vieira recomenda aos segurados entrar na plataforma do Instituto na internet e fazer uma simulação da aposentadoria. Essa área do site mostra se a pessoa tem direito e quanto será o valor da aposentadoria. O Instituto também destaca que o segurado que já tem as condições necessárias para requerer o benefício não tem motivos para antecipar o processo, uma vez que eventuais mudanças nas regras de concessão não vão afetá-lo. Atualmente, o texto da reforma da Previdência está no Senado, mas disputas políticas estão travando a segunda e última votação. Se aprovado, segue para a sanção presidencial. Segundo o governo, as novas regras são fundamentais para ter caixa
pagar todos os benefícios e salários e sobrar algum recurso para investimentos. E a partir de hoje, o Jornal das 22 exibe uma série de reportagens sobre Itaum, o maior, mais antigo e mais distante distrito de Dourados, no Mato Grosso do Sul. No primeiro episódio, você vai ver o que restou da antiga estação ferroviária. Pare, olhe, escute. Mas cadê o trem? Esse não vem mais. E o que resta? Mato cobrindo os trilhos, um velho vagão deteriorado, 2 casas que eram de antigos funcionários da Rede Ferroviária Federal, ocupadas por moradores da região, e a antiga estação. Bem, essa é uma história ainda mais triste. Mato, sujeira, a estação ferroviária de Itaum, que já movimentou a economia do distrito e foi um importante ponto turístico, agora é o retrato do abandono. E isso acontece desde a década de 1990, quando o trem parou de passar por aqui. A placa enferrujada mostra: este local foi tombado pelo patrimônio histórico. Mas cuidar mesmo, ninguém cuida. Esterco, garrafas, lixo, animais mortos, telhado ameaçando desabar. Das janelas e portas e antigas bilheterias, o que se enxerga do que já foi uma estação de passageiros é só destruição. Pra gente que faz parte da história do lugar aqui, que cresceu e viu isso aqui movimentado, bonito, é triste ver essa realidade aqui. Um local de mendigos, talvez de fumar droga, né? Apenas lembranças, né? Onde as pessoas, isso aqui está tudo abandonado. A ferrovia chegou ao Itaum, que é o maior e mais distante distrito de Dourados, em 1949, como um ramal da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. 47 anos depois, no dia 1º de junho de 1996, o trem de passageiros passou pela última vez. Logo em seguida, os trens de carga também deixaram de circular. O governo federal vendeu a ferrovia para a iniciativa privada, mas os novos donos, pelo jeito, não se interessaram muito por este trecho, que fazia parte do antigo percurso entre a capital Campo Grande e Ponta Porã, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Manifestantes decretaram uma greve geral nesta quarta-feira no Equador. O país vive uma onda de protestos desde que o presidente cortou subsídios dos combustíveis na semana passada. Mais de 700 pessoas já foram presas. Há uma semana de protestos, o presidente do Equador, Lenín Moreno, se recusa a deixar o cargo ou voltar atrás na medida que desencadeou o que já são considerados os piores tumultos do país em uma década. Na semana passada, Moreno retirou os subsídios dos combustíveis, elevando em mais de 120% os preços, e justificou que a medida faz parte de um pacote alinhado a um empréstimo de 4,2 bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional. Nesta quarta-feira foi decretada uma greve geral em várias regiões do país. Em Quito, capital do Equador, foi mais um dia de confrontos entre os manifestantes e as forças de segurança. O comércio fechou as portas logo cedo e a polícia voltou a lançar gás lacrimogênio e bombas contra a multidão perto do Palácio Presidencial no centro da cidade. Ontem, manifestantes invadiram a sede do Congresso e a polícia precisou agir. O presidente Lenín Moreno decretou toque de recolher para proteger os prédios públicos. A liberdade de trânsito e mobilização ficou restrita entre as 8 da noite e 5 da manhã, em áreas próximas a prédios e instalações estratégicas onde funcionam as sedes do Estado. Moreno também acusa o seu antecessor, Rafael Correa, hoje em alto exílio na Bélgica, de orquestrar um golpe e diz que as manifestações têm motivação política, com o objetivo de romper com a ordem democrática. Até o momento, mais de 700 pessoas já foram presas e cerca de 50 policiais ficaram feridos. E você vai ver a seguir, o IPCA de setembro tem a menor queda dos últimos 20 anos. E ainda, Donald Trump condena ataques da Turquia contra os curdos da Síria. O índice de preços ao consumidor, o IPCA,
apresentou deflação de 0,04% em setembro. Essa é a maior queda para o mês nos últimos 20 anos. O IPCA apresentou uma queda de 2,89% nos últimos 12 meses. O número está bem abaixo da meta que havia sido estipulada pelo governo, 4,25% para o ano. Essa é a primeira vez desde maio do ano passado que o índice é inferior a 3% no acumulado de um ano. Na passagem de agosto para setembro, houve deflação de 0,43%. Esse economista afirma que os baixos índices podem ser bons para o consumidor, mas ruins para a economia do país. O indicador que hoje foi liberado pelo governo mostra uma inflação abaixo dos 3%, né? E isso, de alguma forma, traz, por um lado, um sinal positivo para o consumidor, porque a inflação é sempre ruim, principalmente para as famílias de baixa renda, mas, por outro, preocupa um pouquinho também porque mostra um sinal de uma atividade econômica ainda fraca, ou seja, o governo ainda precisa continuar firme no seu propósito de aprovação das reformas e de retomar a confiança dos investidores e dos agentes econômicos para termos um crescimento consistente no Brasil. Os alimentos foram os que mais contribuíram para a queda do índice. Esse grupo apresentou uma queda de 0,11% nos preços. E essa diferença é significativa para o consumidor. Os gastos com esses produtos representam 1/4 do orçamento das famílias. Os alimentos que apresentaram maior queda foram tomate, batata, cebola e frutas. Mas muitos consumidores afirmam que não sentiram a redução dos preços no bolso. Eu compro mamão, eu vi o mesmo preço. Eu compro manga, eu vi o mesmo preço. Eu compro laranja, eu compro maçã, compro fruta, verdura, tudo. Não vi queda de preço, a não ser um ou outro ingrediente ou um outro tópico. Mas queda de preço mesmo, se você me disser que teve, principalmente os produtos básicos, né? Eu não vi. Há um pouco de alta, né? Isso há mesmo. Agora, principalmente nos alimentos, queda a senhora não sentiu? Nenhuma. Está difícil de sentir. Sempre tem algum produto que está mais caro. E mais barato, a senhora encontrou alguma coisa? Não, nunca. Mais barato nunca tem. A alta foi registrada na saúde. Os gastos com cuidados pessoais subiram 0,58%. E com planos de saúde, 0,57%. A queda da inflação indica que a atividade econômica está fraca no país. Situação que foi registrada em outros países, como o Japão. Os japoneses divulgaram um índice econômico de agosto que indica que o país está em estado de deterioração. Isso porque, com a taxa de juros abaixo de zero, o crescimento do país ficou mais fraco. As pessoas então passaram a poupar mais e a consumir menos. Alguns países da Europa e Japão, eles baixam as taxas de juros por um motivo muito similar de retomar a atividade econômica, de estimular a economia. E, dependendo do nível, você chega a um nível de taxa de juros que pode sim chegar a ser uma taxa negativa, como é o caso do Japão, mas isso sempre de olho na questão do crescimento, de retomada do crescimento econômico, que para esses países também é importante. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta quarta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,29% e encerrou o dia cotada a R$ 4,104 na venda. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenou os ataques da Turquia contra os curdos da Síria. A publicação foi feita por Donald Trump através do Twitter. O presidente norte-americano considerou a ofensiva como a pior decisão feita pela Turquia. Trump declarou que os Estados Unidos gastaram 8 trilhões de dólares na chamada Zona Segura, onde milhares de soldados morreram ou foram seriamente feridos. O presidente foi categórico ao afirmar que ir para o Oriente Médio em 2003 foi a pior decisão feita na história do país e que os Estados Unidos foram motivados pela busca por armas de destruição massivas que não existiam lá. Trump reiterou ainda que a retirada das tropas americanas da fronteira da Turquia com a Síria, convocada na última segunda-feira, vai seguir de forma calma e cuidadosa. O presidente turco declarou que não iria tolerar nenhuma ameaça do que considera como grupos terroristas. Os ataques contra a milícia curda apoiada pelos ocidentais na luta anti-jihadista tiveram início nesta quarta-feira. De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos, milhares de pessoas já começaram a deixar a região das aldeias de Hassalain e Talabiá.
Os deslocados fugiram para áreas adjacentes, poupadas pelos atentados. E veja a seguir, Nobel da Química vai para cientistas que criaram bateria para celular. E ainda, o comércio deve movimentar mais de 10 bilhões de reais com o Dia das Crianças. O Prêmio Nobel de Química foi concedido a 3 cientistas que desenvolveram baterias de íon de lítio para celulares. O trio vai levar para casa cerca de 4 milhões de reais. O anúncio dos 3 vencedores do Prêmio Nobel de Química foi feito nesta quarta-feira. Eles desenvolveram as baterias de lítio, que atualmente são usadas em vários aparelhos, como celulares, notebooks e carros elétricos. O Comitê do Nobel avaliou que os laureados lançaram as bases de uma sociedade sem fio e livre dos combustíveis fósseis. Um dos vencedores, Stanley Wintigan, desenvolveu a primeira bateria de lítio funcional, ainda na década de 1970. Ele tem cidadania britânica e americana. Já o americano John Goodenough ganhou o prêmio por dobrar o potencial da bateria. O terceiro vencedor, o japonês Akira Yoshino, criou a primeira bateria de íons de lítio, comercialmente viável em 1985. Foi uma bateria leve e resistente, que podia ser carregada centenas de vezes antes que seu rendimento começasse a se deteriorar. Aos 97 anos, John Goodenough passa a ser a pessoa mais velha a ganhar o Nobel. Os 3 vão dividir o prêmio de 9 milhões de coroas suecas, equivalente a cerca de 4 milhões de reais. Faltam apenas 3 dias para o Dia das Crianças e a expectativa do comércio é grande. Segundo a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, a data deve movimentar mais de 10 bilhões de reais. Não faltam opções. Tem brinquedos para todas as idades. Até mesmo para quem nem aprendeu as primeiras palavras. Eles ficam esperando, né? As crianças, por menor que seja, já sabem que é uma data especial. A maioria das crianças sabe que a hora é agora. Dia 12 de outubro tem presente. Por isso, muitas já devem ter pensado muito e já sabem exatamente o que pedir. O que você quer ganhar de presente? Você já veio aqui na loja sabendo o que você quer ganhar? Pra mim eu queria tudo. Mas também tem quem ainda não faz a mínima ideia sobre o que quer ou vai ganhar. Não sabe o que quer ganhar? Não. Então veio aqui hoje com tempo para escolher e olhar bastante aqui. E o que você já gostou? Eu vou mais falar porque nós acabamos de entrar. E se de um lado tem a criançada ansiosa para ganhar o presente, junto com os pais prontos para comprar, do outro tem o comércio. Nesta loja, por exemplo, na região da 25 de março, em São Paulo, o estoque de brinquedos teve que ser reforçado. Está bem maior que do ano passado. Até que a situação, para o momento agora, é confortável. Por quê? O governo terminou, num caso, injetando, ou seja, não deixou de não ser uma injeção no mercado de uma forma geral, essa liberação desses R$500 do FGTS. Isso daí, na realidade, isso está impactando. Sofreu a forma de nós vermos aqui na loja, que isso daí foi deu uma aquecida no mercado de uma forma geral. E a gente está ficando com uma boa fatia desse dinheiro que foi injetado no mercado, né? Segundo uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção de Crédito, este ano o varejo deve movimentar 10,3 bilhões de reais. Apesar da economia no Brasil apresentar índices positivos, a cada ano que passa os produtos ficam cada vez mais caros. E em datas comemorativas como o Dia das Crianças, uma coisa é certa, o brasileiro pode até diminuir o orçamento, mas não deixa de comprar. E o orçamento para gastar esse presente, quanto é? Eu tô com até R$50 para ele. Foi diferente do ano passado para cá? Ano passado foi maior esse valor? Bem maior. No ano passado eu cheguei a gastar 150. Aí teve essa queda de R$100, mas mesmo assim não deixa de comprar. Tem que comprar, né, pai? Não pode deixar de ganhar presente, né? E você já sabe o brinquedo que você quer, mas não está encontrando? Não. Então, o desafio nem é ir às compras para encontrar o presente certo. Mesmo em locais como este, por onde passam cerca de 15 mil pessoas por dia. O espaço é pequeno,
mas a vontade de agradar os pequenos é imensa. Muito presente? É, muito presente. Para quem? Para as crianças. Mas falta ainda, muito ainda. O que a senhora comprou aqui? Boneca, carrinhos, mas falta muita coisa ainda. Ó, tanto de carrinho, olha ali, olha aqui, ó, boneca. Mas ainda tem que gastar mais. E o mercado de pet está crescendo cada vez mais no Brasil. Graças aos amantes dos animais, o segmento se tornou um dos preferidos pelos empreendedores. Por ano, ele movimenta mais de 20 bilhões de reais. A praça é o ponto de encontro dessa turma aí. Eles vêm sempre para colocar a conversa em dia, fazer um exercício e até para bater uma bolinha. O Marcos é aposentado, está aqui todo dia para passear com a Shiba. Quem vê a cadelinha vira-lata toda feliz desse jeito não imagina o que ela já passou. Tem história, viu? A Shiba foi resgatada no lixão de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Um momento em que minha filha, que participa de um grupo aqui em Belo Horizonte chamado Teto, e foram fazer um trabalho social de construção, de reforma de barracões. E passaram lá uma semana e neste momento surgiu a mãe da Chibinha, com os cachorrinhos, com os filhotes, e um deles veio aqui para casa curtir com a gente. A gente dá bastante carinho, mas o que a gente recebe é muito maior, muito mais. E quando o assunto é bichinhos de estimação, o que não falta é opção para deixar esses nossos companheirinhos muito felizes e no maior conforto. Essa loja que a gente está aqui hoje, ela tem mais de 20 mil produtos diferentes, todos eles destinados a eles. Esses bichinhos trazem tanta alegria para a gente, né? A Ingrid sabe tudo do assunto. Conta pra gente, o que é que tem de novidade aí? Produtos para alimentação, para higiene, limpeza e os acessórios que são bem importantes também, né? Brinquedos para fazer o enriquecimento ambiental, que é para deixar o pet próximo ao seu habitat natural e mais feliz, longe de estresse. O mercado pet movimenta mais de 20 bilhões de reais por ano em todo o país. Esses números colocam o Brasil como o terceiro maior mercado consumidor de produtos e serviços para animais de estimação. E tem para todos os gostos e bolsos. Mas olha, para quem faz questão de agradar os amigos, tem que pesquisar. Segundo este especialista, os preços variam muito, de loja para loja e de região para região. Na verdade, quando você tem um pet shop que atende uma região que o poder aquisitivo da população é maior e você tem uma concorrência menor, os preços são mais altos. Mas hoje nós temos também que aproveitar o estabelecimento que busca seu animal em casa. Isso é cobrado à parte, mas normalmente a gente tende a ter um preço melhor, porque eles tendem a atender outras regiões e ficam melhores em matéria de preço. A gente tem, por exemplo, hoje diferenças de 158% pelos mesmos tipos de serviço. Um banho, por exemplo, um cão de 10 a 15 quilos, custa de R$ 29 a R$ 75 reais. Claro que tem que sempre estar analisando a qualidade, se o cachorro está sendo bem tratado ou o gato, porque são animais de estimação e a gente não pode somente olhar o preço nesses casos. E eles agradecem, cada um do seu jeito. Este rapaz aqui fez questão de dar uma palavrinha antes da gente terminar a reportagem. E São Paulo recebe até o próximo domingo a 12ª edição da Brasil Game Show, o terceiro maior evento do mundo nesse segmento. Uma verdadeira viagem ao mundo dos sonhos. Assim é a maior feira de games da América Latina. Os personagens saem das telas com seus figurinos extravagantes e interagem com o público. Os visitantes têm a oportunidade de conhecer as últimas novidades do setor. É um jogo mais incrível que o outro. E essa é uma turma exigente. Segundo a consultoria especializada, esses consumidores gastam até 40% mais do que a média nacional. O que eu mais gosto aqui, além
desse clima de confraternização, todo mundo aqui é bem receptivo, né? São experimentar novas tecnologias. O que eu mais aprecio nos estandes é isso, é mostrar o que tem de novo na indústria da tecnologia, na indústria do game, principalmente, né? E mostrar isso para o público. Né? Não vem aqui para joga em casa. Né? Eu quero conhecer tecnologias novas, de ponta, o que está sendo de novo no mercado para o jogador. Esse é um mercado em expansão. E mesmo com o país em crise, por aqui a expectativa é positiva. A BGS é uma prova de que esse mercado brasileiro, principalmente, tem muito potencial quando a gente fala de games. Por quê? Aqui são mais de 400 stands, mas a gente sabe que o faturamento, o consumo desse mercado é gigantesco. O público gamer brasileiro é o terceiro mais apaixonado no mundo. São mais de 70 milhões de jogadores. E a BGS é o ponto de encontro, é a grande plataforma, cartão de visitas do mercado brasileiro para o resto do mundo. E as mulheres também têm espaço. A gente só quer igualdade, sabe? Não ser olhado estranho, não ser visto como pior, sabe? Porque é muito difícil. Dá pra perceber que os melhores jogadores só tem uma mulher, sabe? Ainda dá pra ver que tem machismo, mas, sabe, a gente tá progredindo aos poucos. E olha, se for preciso, elas não têm medo de enfrentar nenhum marmanjo. E quando ganha, você dá aquela zoadinha no amigo? Sempre dou, né? Sempre tem que dar uma zoada, mas depois acho que leva. As empresas também notam essa mudança no mercado e pensam cada vez mais nelas. E a gente fica bastante feliz de ver que a nossa comunidade é super diversa. Então a gente realmente encoraja mulheres a participar, independente de gênero, cor, classe social. A gente quer realmente que a nossa comunidade seja o mais inclusiva possível. E entre um stand e outro, uma paradinha estratégica. Afinal, quem resiste à paixão nacional? Os jogos de futebol impressionam pelo realismo. Essa empresa levou uma carreta para o evento, nada discreto. A ideia é percorrer o país em busca de novos talentos do eSports. É uma carreta que ela vai sair e visitar 20 cidades de todo o Brasil, desde o sul até o norte, e ela vai ser responsável pela peneira de alguns jogadores que futuramente farão parte de um time de base da Red Canids. Então a ideia é sair só de São Paulo e começar a levar essa experiência para cidades onde não tem esse tipo de oportunidade. Essa é a área para matar a saudade daquelas máquinas de pinball. Parece uma contradição em meio a tanta tecnologia. Um jogo clássico, mas que ainda diverte muita gente. É um jogo clássico e é muito bom. É viciante. Você fica querendo tentar toda hora, você perde, não, vou de novo. É muito bom. O mercado mundial de games deve gerar 152 bilhões de dólares em receitas em 2019. A assinatura de jogos ou funcionalidades tem sido determinante para o lucro das companhias. Por aqui, são 75 milhões de jogadores, praticamente um terço da população. Um público exigente e descolado. E para quem investe nesse setor, é até difícil expressar até onde vai o potencial do mercado nacional. E uma última notícia, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou um comunicado à Ordem dos Advogados do Brasil pedindo licença. Segundo Janot, a medida tem como objetivo evitar constrangimentos. Janot pediu a suspensão da matrícula de advogado até 5 de novembro, quando será ouvido no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Distrito Federal, onde mantém a inscrição para o exercício da profissão. O ex-procurador responde a um processo administrativo após ações apresentadas pelo governador do DF, Ibanez Rocha, e pelo senador Renan Calheiros, ambos do MDB. Janot deve prestar esclarecimentos sobre as declarações de que planejou matar o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. A revelação teve grande repercussão na imprensa nacional e acontece na véspera do lançamento de um livro de memórias. Mas até o momento, essa polêmica não surtiu efeito nas vendas dos exemplares. Ao contrário, os lançamentos tiveram pouco público. Janot foi alvo de muitas críticas dentro e fora do Poder Judiciário.
Muitos parlamentares também condenaram as declarações do ex-chefe do Ministério Público. Ele chegou a ser alvo de mandados de busca e apreensão e está sendo investigado em uma ação do Supremo Tribunal. Outro processo corre na Procuradoria-Geral da República e, se condenado, pode perder a aposentadoria. E o Jornal das 22 termina por aqui. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.